O tema que vamos analisar aqui em estúdio com a ajuda de Paulo Gil Martins, é especialista em proteção civil, e também Víctor Prior, é o diretor dos Serviços de Meteorologia e Geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Muito bom dia. Começo por si. Vemos de facto aqui que há a Depressão Leonardo, que ainda está a atravessar o nosso país. Pergunto-lhe, de acordo com os dados que tem compilados, o que é que podemos prever ao longo das próximas horas? Bom, relativamente aos dados que falou, vou referir os dados que foram registados, portanto, nos últimos dias, desde domingo, por exemplo, a quantidade de precipitação em Braga foi 120 milímetros, no Porto 80, Coimbra 90, Lisboa o valor mais alto, 135 milímetros, e em Faro 45 milímetros. Portanto, e relativamente a esta noite, Portugal continental estava sob aviso amarelo, a quantidade de precipitação registada desde ontem à noite, desde das 8 até às 7 da manhã, foi 21 milímetros em Braga, 11 milímetros no Porto, 23 em Coimbra, 25 em Lisboa, sendo Lisboa relativamente o maior, e em Faro 1 milímetro. Portanto, valores que podemos dizer, portanto, neste período não são valores muito altos, mas temos a considerar que o solo está, portanto, completamente saturado. Portanto, e vemos pelos nossos registros, o solo está saturado desde o início de novembro. Portanto, começou a chover bastante a partir de meados de outubro. O solo já em novembro estava saturado. Com esta sequência de passagem de depressões que aparentemente será inédita, portanto, esta frequência de passagem de depressões frontais, portanto, faz com que, neste momento, valores baixos até da precipitação se transformem naquilo que vimos, portanto, inundações em cheias, porque o solo já não comporta mais água. E vemos também que as barragens têm estado a fazer grandes descargas, não há outra forma de reter também mais água, daí também estas inundações que estamos a registar, não só aqui em Alcácer do Sal, de facto é crítico aquilo que vemos. Mas também de acordo com as previsões, sabemos que já no início da próxima semana a situação pode voltar a piorar. Ainda podemos falar relativamente ao dia de hoje e a ir à próxima semana, portanto, hoje, amanhã e ainda durante sábado prevê-se ainda períodos de precipitação, aguaceiros, que não parece ser muito fortes, mas será precipitação contínua e valores pequenos, como dissemos há bocadinho, portanto, transformam-se nestas situações que vimos. Depois temos uma janela de praticamente sem precipitação ou muito pouca no domingo, no dia das eleições. Alguma precipitação mais a norte e Lisboa e sul praticamente sem precipitação, e via a sul, portanto, um dia até que poderá ser relativamente seco comparado com aquilo que estamos a viver agora. E a partir de segunda-feira, uma nova situação de precipitação, também neste momento não parece uma situação grave e, aparentemente, portanto, de acordo com as previsões, vemos que o anticiclone, a partir do dia 12, começa a posicionar no devido sítio. Portanto, a subir mais para norte. A partir do dia 12 de fevereiro já podemos contar com alguma estabilidade. Portanto, a partir do dia 12, aparentemente, teremos uma melhoria e a situação 12, 13, 14, portanto, à partida deverá modificar-se bastante, portanto, e passarmos a ter dias mais normais do que agora. Ainda uma semana até lá. Sim, agora, cada minuto é uma eternidade. E tendo em conta também aquilo que vimos, Paulo Gil Martins, Alcácer do Sal é também uma das zonas mais críticas, com a subida muito elevada do caudal do rio Sado, mas também no Mondego vimos também que há inúmeras localidades isoladas com muitas inundações. Era possível, de facto, prevenir que isto pudesse acontecer atempadamente? Bom, em termos de regulação dos caudais dos rios, aquilo que se faz é tentar que o rio não provoque cheias muito grandes. Enfim, até determinada altura. Depois, a partir de determinada altura, as barragens já não conseguem fazer descargas este é um cenário que estamos agora a ver. É um cenário inevitável? É inevitável. É inevitável. As barragens têm que descarregar.
porque estão cheias e, portanto, não podem encaixar mais água da precipitação. Portanto, se a bacia hidrográfica for muito atingida por precipitação, as barragens são obrigadas a fazer descargas. E é isso que estão a fazer neste momento. Normalmente há aqui em relação, por exemplo, ao Tejo, há aqui uma grande articulação entre as autoridades portuguesas e as autoridades espanholas, porque na nossa fronteira temos uma grande barragem espanhola, que é o Cedilho, e antes dela temos a barragem de Alcântara, que é uma das grandes barragens que existe na linha do Tejo. No Mondego temos a barragem nossa, da Agueira, que também faz um trabalho, tanto quanto possível, de controle das cheias do Mondego, mas a partir de determinada altura, e como se tem visto durante estes dias, com a quantidade de precipitação que tem caído, digamos que o controle começa a ser mínimo, é só mesmo para tentar nivelar as barragens de modo a que não haja nenhum problema de segurança com as próprias barragens. Paulo Gil Martins, também já hoje vimos que os fuzileiros do Exército estão a ajudar as populações na travessia de localidades que estão completamente isoladas, nomeadamente em Eireira, uma localidade em Montemoro Velho. Ainda ontem o Presidente da República falava na necessidade de colocar as nossas Forças Armadas integradas no dispositivo de socorro da Proteção Civil para prevenir cenários como, por exemplo, a depressão Christine. Acredita também que este modelo que ele sugere seria mais eficaz do que o nosso modelo atual de proteção civil? Eu peço desculpa de ter outra interpretação em relação àquilo que o Sr. Presidente da República disse. Nós já temos uma interação muito bem oleada com as Forças Armadas. Mas eles não foram logo chamados de imediato nessa altura? Bom, mas isso é uma avaliação que se faz na altura. Nós temos a experiência já de há larguíssimos anos, a propósito dos incêndios florestais, de uma articulação muito próxima, quer com o Exército, quer com a Força Aérea. Portanto, esses canais estão perfeitamente oleados. O acionamento das Forças Armadas pode ser imediato. Depende tudo da avaliação que é feita a nível nacional da situação que está a ocorrer no terreno. Portanto, não há nenhum problema no acionamento das Forças Armadas. Se elas foram acionadas imediatamente ou não, isso não lhe posso dizer porque não tenho esse conhecimento, mas foram acionadas certamente quando foi achado necessário pelo Comando Nacional de Operações de Emergência e Proteção Civil. Mas, na sua perspectiva, não poderíamos ter um resultado diferente com populações que se queixam de estarem desprotegidas, de que não houve um plano de intervenção precoce antes, de facto, desta tempestade que já estava mais do que prevista? Sabe que uma emergência qualquer que ela seja, traz consigo sempre três vetores: a imprevisibilidade, a surpresa e a incerteza. E, portanto, nós estamos sempre na dúvida, nomeadamente em termos de fenómenos meteorológicos, estamos sempre na dúvida qual vai ser o impacto e onde vai ser o impacto. A meteorologia, infelizmente, não é uma ciência exata. O IPMA tem feito um trabalho extraordinário em termos de avaliação destes sistemas. Está muito bem também oleado com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Fazem-se briefings diários, às vezes mais que uma vez por dia com o Instituto, e, portanto, a Autoridade de Proteção Civil tem todas as informações que é necessário. Depois é uma questão de avaliação, uma questão de percepção daquilo que se está a passar no terreno. Numa situação deste tipo, aquilo que se deve fazer de início, porque numa emergência complexa como esta, há duas missões imediatas a fazer. A primeira é um reconhecimento aéreo, porque a área é demasiado grande para ser feito um reconhecimento apiado. Portanto, um reconhecimento aéreo para tentar perceber o que é que se passa.
E depois é a questão de abrir acessos para poder chegar aos locais. Mas considera que as populações não foram devidamente informadas sobre aquilo que estava a acontecer, tendo em conta que o Governo também já admite que na altura não sabia das consequências exatas em todos os locais afetados? Ninguém sabia, nas primeiras horas ninguém sabia. As primeiras horas são sempre difíceis porque quem toma a decisão precisa de ter informações e nas primeiras horas de uma emergência complexa não há informações. Mas as mensagens que a Proteção Civil enviou antes da depressão foi, de facto, eficaz, tendo em conta que é uma mensagem muito vaga, com algumas recomendações, mas não diretas para o local em concreto onde a pessoa vive? Não há possibilidade de saber exatamente onde é que vai ser o impacto de situações deste tipo. Portanto, é sempre difícil dirigir os avisos para determinada localidade. O aviso normalmente é emitido para uma região e foi emitido. Admito que no início podia ter havido mais informação, nomeadamente briefings com a comunicação social, porque a comunicação social que tem feito um trabalho espetacular, nomeadamente as televisões e as rádios. Para concluir. Porque vocês não se apercebem, mas as televisões e as rádios, principalmente as televisões, são um fator de apoio à decisão estratégica. Naturalmente. Vítor Prior, uma última questão. Havia outra forma, de facto, de termos um outro cenário, tendo em conta que foram emitidos vários avisos de que vinha aí uma depressão, uma tempestade muito forte. Estou a falar da depressão Cristine. Eu, na minha opinião, na minha visão e do apuramento que já fizemos tudo para avisar, para que essa informação chegasse à população. Mas foi usada da melhor maneira? Civil. Eu posso falar por mim aquilo que fiz nesse dia. Trabalhei até às 8 horas, fui para casa, fechei as portas todas, tranquei, tirei vasos, portanto não tinha muita coisa que pudesse voar. Passei a noite super preocupado que no dia seguinte não sabia onde é que poderia procurar telhas. Portanto, a situação era de aviso vermelho, portanto mais a norte, mas também podia atingir regiões mais a sul. Moro na zona de Mafra e, portanto, o meu receio levou-me a fazer isso. É evidente que em determinadas estruturas é possível fazer isso, mas eu digo, sim, é muito difícil noutras infraestruturas ter medidas para evitar problemas de maior. Eu digo assim, estufas, é evidente, São estruturas que não estão, de facto, também adaptadas. Ter um aviso de 160 km a valores superiores e amarrar, portanto, todo aquele plástico e aquelas estruturas. Portanto, não é fácil, portanto, individualmente as pessoas gerirem esta situação. Aquilo que pensa-se ou fala-se, portanto, é a construção antissísmica, portanto temos que começar a pensar em todas as construções, portanto, para além de antissísmico, ser antitempestades, portanto, estamos a ver que foi grave. Há um longo caminho a fazer ainda. Foi grave, aconteceu agora e o futuro não sabe muito bem como é que vai ser, portanto acho que devemos tomar medidas para evitar estas situações. Vítor Prior, Paulo Gil Martins, obrigado aos dois e até uma próxima oportunidade.